Evangelho de João, capítulo 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, religioso, autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: em verdade eu te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Jesus respondeu: em verdade te digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Vamos lá? E aí atrás, vamos lá? O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter te dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde você quer, você o escuta, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E Nicodemos perguntou: como pode ser isso? E Nicodemos perguntou, Jesus disse: você é mestre em Israel e você não entende essas coisas? Em verdade te digo que falamos daquilo que conhecemos, testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei das coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê, fala comigo, quem nele crê. Outra vez, quem nele crê. Mais forte, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Amém? Irmãos, nós vamos acompanhando o versículo 1. Nicodemos, a Bíblia diz aqui, ele era um religioso. Sabe aquelas pessoas extremamente religiosas, líder em Israel? Vai colocando do versículo 1 em diante, conforme estou pedindo para você. Tiago, fica em cima aí. Mas Nicodemos tinha um problema. Nicodemos não era nascido de novo. Ele precisava nascer outra vez. Esse nascimento, pode deixar sem som, João. Esse nascimento era necessário para que Nicodemos entrasse e pudesse ver o reino de Deus. Quando a gente fala assim, aquele versículo, busque o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Muita gente fica assim: eu até quero buscar o reino, mas o que é o reino? O que é esse tal reino de Deus? Nicodemos também não entendia, apesar de ser um religioso, um fariseu, ele não entendia. Ele disse: Senhor, como que pode ser isso? Jesus disse: ninguém pode ver o reino de Deus, Nicodemos, se ele não nascer de novo. Então Jesus começa a explicar para Nicodemos. Olha no versículo 4 aqui, irmãos. Nicodemos perguntou: como é que pode isso? Eu vou explicando aqui para vocês. Alguém pode entrar no ventre da sua mãe já sendo velho? Como é que alguma pessoa velha pode nascer de novo? E no versículo seguinte ele diz o seguinte: eu digo que ninguém pode entrar no reino de Deus. Fala comigo, se não nascer da água, batismo e do Espírito. Você se torna um cidadão do reino de Deus. O reino de Deus não é um reino mapeado aqui na terra que tem um governo político. É por isso que você às vezes fica tão iludido e ferido ao mesmo tempo,
E você se decepciona porque você põe a sua esperança, às vezes, em políticos. E você acha que algum político vai ter o poder de resolver o problema do Brasil. Não é? Nós temos políticos bons, temos políticos maus. Tem alguns políticos que as pessoas idolatram e acham a solução do nosso país. E não existe solução e não haverá governo perfeito na face da terra, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, tudo que está acontecendo aí já é previsto na palavra do Senhor. E a Bíblia diz, basta cada dia o seu próprio mal. Sai governo, entra governo, e é isso que vai estar acontecendo. Então você não deve criar uma expectativa e achando, nós precisamos de um grande político, de um grande homem. Essas coisas melhoram. Mas o governo que você idealiza no seu coração, não é um governo que a terra vai promover. Então o reino de Deus é um reino formado por pessoas que vivem aqui na terra, mas que pertencem aos céus. Fala comigo, pessoas que vivem na terra, mas que pertencem aos céus. Então, quando Pilatos estava interrogando Jesus, Jesus disse, você é o rei dos judeus, você é um governo político, você é mais um político. Ele disse, o meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, mas o meu reino não é deste mundo. E Jesus disse, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e viriam anjos aqui e acabaria com todo mundo, mas não era esta a finalidade de Jesus aqui na terra. Então Jesus não veio para estabelecer um governo político, Jesus veio para estabelecer um governo espiritual. O reino de Deus é formado por cidadãos, por pessoas que vivem nessa terra, mas por pessoas que pertencem aos céus, por pessoas cujos nomes estão escritos no livro da vida. Então Jesus começou a conversar com Nicodemos e tentar explicar para esse religioso como que era pertencer ao reino de Deus. Ele disse, Nicodemos, para você começar a entender, para você pertencer ao reino de Deus, você precisa nascer de novo. Nicodemos disse, eu não entendo como alguém pode ser velho e nascer de novo. E ele disse, as pessoas precisam nascer da água e do Espírito. Você precisa entender que começa a formar um cidadão no reino de Deus, quando ele diz, eu creio em Jesus como meu Salvador. Próximo passo, eu vou descer as águas. E por que eu preciso me batizar? Por que quem ainda não se batizou, ainda não é um cidadão do reino de Deus? Ainda não tem o nome escrito no livro da vida? Porque Jesus estabeleceu que fosse assim. O batismo é uma forma de sepultamento da velha criatura. O batismo é uma simbologia que diz para o mundo, estou morrendo para o mundo, e quando tira a pessoa da água, diz, estou nascendo para Cristo. Isso que é nascer de novo. Matou a velha pessoa, matou aquele velho homem, e agora nasce uma nova pessoa para a glória do Senhor. Esse é o nascimento da água, e o nascimento do Espírito é aquela transformação que o Espírito Santo vai promovendo na vida da pessoa. Aquela pessoa era mentirosa, ela desonesta, ela roubava, ela desviava, ela se prostituía, ela não tinha temor nenhum. Então o nascimento do Espírito, depois que ela começa os passos na fé com o Senhor, ela começa a entender que não cabe mais a ela conviver com o mundo e o pecado junto com ela. Porque a Bíblia diz que quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não é amigo das pessoas, nós temos que ter amizade com as pessoas, mas amizade com as coisas do mundo. O crente não pode mais ter prazer nas coisas que são obras da carne. O crente precisa entender, não é que você vai viver uma múmia, meu irmão, você vai viver uma vida maravilhosa aqui na terra. O Evangelho não veio para estragar você, tanto é que Evangelho significa boas notícias, boas novas. Evangelho não veio para piorar a sua vida financeira, mas veio para melhorar a sua vida financeira. Não veio para piorar o seu casamento, mas veio para melhorar o seu casamento. Não veio para te fazer infeliz, mas veio para te fazer feliz, porque não há ninguém que Jesus não entre na vida da pessoa que não mude ela para melhor. Ele muda tudo para melhor. Se é para Jesus, dá glória a Deus. Mas nós precisamos entender da necessidade de nascer da água do batismo e nascer do Espírito. Então eu começo a ter uma transformação do Espírito Santo, e o Espírito Santo começa a direcionar meus passos, e você começa a perder o gosto pelo pecado.
Se você não perdeu o gosto pelo pecado, pelas coisas erradas, então ainda você não nasceu do Espírito. Você até pode ter nascido da água, mas se não houve uma transformação na sua vida, se você ainda é como a história daquele porquinho, que o camarada tinha um porquinho bonitinho, e ele passava perfume no porquinho, colocava lacinho, e todas as vezes ele passeava com o porquinho, e o porquinho não podia ver uma lama e pulava dentro. Aí ele desabafou com o veterinário, e o veterinário falou: eu conserto, deixo o porquinho 6 meses comigo. Depois de 6 meses ele foi buscar. Ele falou: agora nunca mais ele vai querer uma lama, nunca mais vai querer nada. Quando ele saiu com o porquinho não queria mais pular na lama. Ele disse: o que foi que você fez com o meu porquinho? Ele falou: eu arranquei o coração de porquinho dele e colocando o coração de ovelha nele. Então nós precisamos de abandonar velhas práticas. Nós precisamos de amar o Senhor e querer caminhar com uma vida mais perto de Jesus. Você não pode andar com o pé em 2 canoas, meu irmão. Você não pode servir a 2 senhores. Então você tem que decidir entre servir o mundo e servir a Deus. E é esse o problema, que muitas pessoas não se firmam, porque elas começam a achar que Deus é um banco de barganha, onde você vem e Deus vai resolver o teu problema e você vai embora. Se a única coisa que a igreja pudesse propor para você fosse a solução do seu problema, nós não precisaríamos de abrir igreja e templo para nada. Mas não é isso que Jesus veio. Não veio apenas para resolver a tua causa, Ele veio para salvar as nossas vidas e nos impedir de irmos para o inferno. Ele veio para nos impedir, para nos livrar da condenação eterna. Todos os dias pessoas estão morrendo em todo lugar, todos os dias. Essa semana eu fiz velório de um homem importante, um homem poderoso. Os amigos estavam todos lá, lotou. E eu gosto de pregar em velório, é o lugar que eu mais gosto de pregar. Tem muito pastor que não gosta, ele foge de velório, que ele fala: eu não dou com velório. Pastor tem que dar com velório, ele tem que gostar desse lugar, porque é o lugar onde vê a realidade da vida. Então você prega com autoridade, está todo mundo ali apavorado, está todo mundo ali refletindo e olhando. É verdade, as pessoas morrem. Fala para o teu irmão assim: é verdade, as pessoas morrem, irmão. E eu preguei naquele velório, e eu falei: eu vou ter que gritar aqui, eu vou ter que disputar com muita gente, era uma multidão. E eu comecei a gritar bem alto: o nome de vocês já está escrito no livro da vida. O nome de vocês já está escrito no livro da vida. Vocês já receberam Jesus como Senhor, como Salvador. E comecei a gritar com todas as minhas forças. E eu vi a cara daqueles ricaços apavorados, porque eles também precisam de Jesus. Eu não estou mais confrontando as pessoas dizendo: oi querido, vem aqui, Jesus te ama. Sabe o que ele responde? Todos nós. A resposta é prática, está na ponta da língua das pessoas. A todos nós, ama todos nós. Então ele sabe que ele ama. Eu falo: querido, vem aqui, tudo bem? Paz seja convosco. Já se arrependeu? Já desceu as águas? Já nasceu das águas do Espírito? Já começa a confrontar. Fui lá na obra de Santos, estava lotado de pedreiro, fui um por um. Paz seja convosco. Já o seu nome está escrito no livro da vida? Como que é? Eu falei: isso aí que eu estou te perguntando. Você não sabe, eu posso te explicar agora. O seu nome já está escrito no livro da vida. Você já desceu as águas. Você já entregou a sua vida a Jesus. Irmão, não estou alisando mais ninguém. Não tem mais tempo para alisar ninguém. Não tem mais tempo para ficar paparicando. A gente precisa agir rapidamente, e pregar para a sua família, e pregar dentro de casa, e confrontar a nossa família com a verdade da palavra de Deus. Eles precisam entregar a vida a Jesus antes que seja tarde demais. E para de dizer para as pessoas: Jesus te ama. Elas sabem que Ele as ama. E elas vão responder para você: a todos nós. Responde ou não responde? Sim. Mas tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito. Passou pelas águas, da hora que tem que falar: Espírito Santo, transforma a minha vida. Tem que falar para o Espírito Santo: transforma a minha vida. Eu não quero voltar à lama de novo. Eu não quero ter um amor pela igreja. E todas as vezes que o inimigo vem, ele me atrai lá para fora. Tem uma canção que diz: atraídos pela tua, não vejo sem a tua
Cante isso. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. É que a sarça pelo fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. Outra vez. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Não dá para trocar, irmão. Não dá para você pensar. Fica aí, fica todo mundo aí. Nicodemos precisa nascer da água. Ele precisa nascer do Espírito. Se você ainda sente aquele prazer para toda vez que o inimigo lança uma lama e você quer pular nela, é porque só está faltando você nascer do Espírito. Quando o crente nasceu da água, passou pelo batismo, o próximo passo é o nascimento do Espírito. Quando o crente nasceu do Espírito, ele vai perder o gosto por qualquer tipo de coisa errada. Ele vai pegar amor pelas coisas de Deus. Sabe aquela questão que vai ficar atraído pela presença do Senhor? Então Jesus começa a conversar com Nicodemos. Nicodemos, você precisa entender que tem que nascer da água do Espírito, Nicodemos. Tem que ser batizado. Aí ele começa a dizer aquele versículo chave da Bíblia, no versículo 16, pula direto. Deus amou o mundo, Nicodemos. Amou o mundo, amou todo mundo. Deus não tem prazer que ninguém seja condenado, irmão. Amém? Fala para o teu irmão que ninguém seja condenado. Não tem, irmão. Eu vou voltar nesse versículo, mas põe para mim Ezequiel 33, versículo 11. Você acha que Deus tem prazer na morte das pessoas? Olha que Ezequiel 33, versículo 11. Olha o que diz esse versículo forte. Diga-lhes: tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor, não tenho prazer na morte dos ímpios. Então, quando você fala, Deus matou fulano, meu querido, lê Bíblia. Deus não virou assassino de ninguém. O problema é que o salário do pecado é a morte. O mergulho no mundo do pecado traz junto a morte consigo. Eu, Senhor, não tenho prazer na morte dos ímpios. Deus não tem prazer na morte de um crente, de um ímpio, de ninguém. Mas antes eu tenho prazer que eles se voltem dos seus maus caminhos, que saia do mau caminho, que se voltem e que vivam. Esse é o prazer do Senhor. Sai do mundo, sai do mau caminho. Então você precisa pregar essa mensagem para as pessoas. Elas estão saturadas de ouvir que Jesus as ama, mas você precisa dizer isso para elas. Não tenham prazer, voltem. Ele diz: voltem dos seus maus caminhos. Por que vocês haveriam de morrer? Por que você vai entregar de mão beijada para o inimigo, para a morte a tua vida? Ele diz: eu não tenho prazer, porque o salário do pecado é a morte. O mundo do pecado tem proximidade com o inimigo. E tem crente que às vezes desvia também. E olha o versículo 18 de Ezequiel 33 aí. Uma palavra para crente que de vez em quando gosta de dar uma desviada. Se um justo se desviar da sua justiça e começar a cometer pecado, mergulhei no mundo, vai acontecer com ele?
Então fuja disso, meu irmão. Prega isso para crente. Prega isso para o crente que está lá, achando que o mundo é uma diversão. Se afastou da justiça, voltou para o caminho da impiedade. Nicodemos, versículo 16: Deus amou o mundo, Nicodemos, de tal maneira, amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, João 3,16, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Amém? A igreja existe para pregar essa verdade para você. Fica na presença. Fala para o teu irmão, fica na presença. Fala, fica na presença. Fica na presença. Seja atraído pela presença de Deus. Olha o 17, que forte, irmãos. Deus enviou seu Filho ao mundo, não foi para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através de Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz, que nós vamos falar hoje, e nós precisamos de falar isso na Santa Ceia, é que trouxe a garantia da salvação. É o sacrifício de Jesus na cruz. Então o mundo é salvo através dele. E olha o 18, que lindo. E quem nele crê, o quê? Não é o quê, gente? Quem nele crê não é condenado. 2 ladrões na cruz, um disse eu creio, o outro disse eu não. Somente para um ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que nós temos visto, irmãos, um espírito de apostasia entrando por muito lugar. O inimigo está trabalhando em alta velocidade, e o espírito do anticristo está agindo. 1 João capítulo 2, versículo 18 e 19, fala do espírito do anticristo. O espírito do anticristo está arrastando gente de dentro das igrejas para o mundo. Está fazendo o crente perder o prazer pela igreja e começar a pegar prazer pelo mundo do pecado. É um espírito do anticristo. Filhinhos, esta é o que, gente? Filhinhos, o que é? Esta é, não vi. Esta é, como vocês ouviram, que o anticristo vem, assim muitos anticristos já têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Olha o 19 é triste. O 19 é triste. Saírem do nosso meio. Não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Olha que triste. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que você tem. Apocalipse 3,15, põe aí para mim. Guarda, protege a coroa da tua cabeça. Não aceite propostas. Conheça suas obras. Perdão, acho que é o 2,15 ou 1,15, procure para mim. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ninguém tire a tua coroa, ou 11 por aí, você vai achar aí. Guarda essa coroa que está na sua cabeça, meu querido. Nicodemos, Jesus veio para salvar a todos. Mas tem crente falando assim: eu não tenho mais tempo para Deus, eu não consigo mais. Em Mateus capítulo 16, versículo 24, diz lá, 25 e 26, vamos direto então. Mateus 16, 25 e 26 diz assim: se alguém quiser vir, pois quem quiser salvar a sua vida, vai acontecer o quê? Perder.
Mas quem perder a sua própria vida por minha causa, vai acontecer o quê? Vai encontrar. Ah, mas vou perder minha juventude, meu lindo, a melhor juventude que você possa passar. E a juventude não é idade, ela tem a ver com o vigor da vida. Não importa se você tem 30, 40, 50, 60, você está no vigor da vida, você está na juventude da vida. Para quem que você vai dedicar o melhor dos seus dias? Aquele que quiser, 25, aquele que quiser ganhar a sua vida, aí eu vou ganhar minha vida, eu vou me divertir tudo, depois eu volto. Vai perder. Mas aquele que perder a vida, aquele que negar a si mesmo, aquele que disser não, nesta terra, não darei o meu louvor a ninguém mais, só Ele. Não darei o meu louvor para ninguém mais, só Ele. Não darei o meu louvor para ninguém mais, não darei o meu louvor para ninguém mais, não darei o meu louvor, fala aí, para ninguém mais, só Ele. Sou de Jesus, ah Jesus, eu te confesso, não dá para viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou um eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que, diga aí, pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que perdoa-me o que às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos veem olhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Olha o versículo 26. Que adianta? Meu irmão, adianta o que você ganhar dinheiro? Ganhe dinheiro, mas não põe a tua salvação em risco. Eu olhei para aquele homem no caixão, rico, poderoso. Eu disse, dá uma olhada no caixão, quanto que ele está levando? E todo mundo olhando para mim. Ele construiu um patrimônio, construiu tudo. Quanto que ele está levando? Viemos sem nada e vamos sem nada. Mas o importante é o nome que está escrito no livro da vida. Aquele homem foi buscar a Jesus, foi nascer de novo mesmo velho, porque ninguém havia confrontado ele ainda. E ele disse, eu quero Jesus da minha vida. Nem sabia ele que os seus dias já estavam contados. 83 anos de idade. Quando ele ouve Maria Elza falar de Jesus, ele disse, eu quero Jesus, pastor Edson. Ele não quis nem saber. Irmão, não troca a glória de Deus por nada não. Todo dia você vai ter tantas coisas. Seja um crente firme.
Sabe, seja um crente firme, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro. Cuidado. Cuidado, porque o amor ao dinheiro pode destruir você. O amor aos prazeres é tudo. Foi isso que Jesus, quando o diabo foi tentar Jesus, ofereceu 3 coisas para ele, pastor Rafa. Transforma as pedras em pães. Você está precisando. Às vezes o diabo vai querer pegar você na sua necessidade. Aí eu estou com uma necessidade sentimental, então vamos laçar um laço na área sentimental. Estou carente. Eu não sou vagabundo, eu não sou negligente, eu sou um cara carente que dorme na praça pensando nela. O inimigo fica te sondando, rodeando, rugindo como um leão. Ele está com fome, 40 dias de jejum, está com necessidades financeiras. Vamos levar propostas. Está ferido, aconteceu alguma coisa, vamos levar propostas. O inimigo quer pegar você na sua fragilidade. Olha para o teu irmão, prega isso para ele e fala assim: o inimigo quer pegar você na sua fragilidade. Meu irmão, ele sabe que você tem um futuro brilhante. Então ele propõe. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Posso estar com fome, mas eu não venderei o direito da minha primogenitura por um prato de lentilha. Tem banquete esperando, tem banquete esperando, tem banquete esperando. Oh, ainda mais quando o diabo sabe que Deus já está preparando um grande banquete para você, e você está na prova, e ele começa a te expor, e ele vai tentando você, colocando você: vou jogar para você, vou suprir a sua carência. Você não teve um pai que te abraçou, você cresceu uma moça carente, vem aqui que eu vou te dar o suprimento. Sai para lá, Satanás! Eu tenho um pai que cuida de mim. Eu creio nele, quem nele crê não será condenado. Você foi abusada quando você era criança, e é por isso que você está assim. Eu nasci de novo, meu nome está escrito no livro da vida. Todo abuso, tudo aquilo que passou, passou. Eis que ele fez novas todas as coisas. Eu não preciso ser preenchido por coisas que o inimigo vem propor na minha vida. Não dá. É direto que o inimigo fica levando. Olha a glória desse mundo. Olha quanta riqueza. Se você me servir, eu vou te dar. Olha quantas pessoas lá fora no mundo estão bem. Um dia você lê na sua casa a história do Salmo 73, quando o salmista diz: quase me desviei quando fiquei olhando para a prosperidade dos ímpios. Então o inimigo fala assim: olha lá fora como são felizes as pessoas. Está vendo? E você está aí. E ele disse isso, Aline, para Jesus: se você se prostrar, se você me adorar, está vendo que o mundo tem carrão, tudo, eu vou dar para você. Aí você vai dizer: ah, Jesus, a ti confesso, não dá para viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Fique em pé no seu lugar. Ainda que pra te
aqui chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Passe o que você passar, aguenta firme, meu irmão. Aguenta firme. Meu marido me abandonou, mas fica você na presença do Senhor. O problema é dele. Vou para o mundo, vai não. Vai não. Vai não. Tem banquete à sua espera. Deus cuida dessas coisas. Fui traído. Fica firme. Fica crente. Me passaram a perna, fica crente. Sabe, irmãos, Mateus 24, versículo 12, fala de apostasia que está inundando o coração de muita gente. Esfriamento da fé. Crente que era crente bala, mas o pecado se alastrou tanto a iniquidade, a coisa está tão pesada, que tem muitos crentes que já estão com mais da metade do corpo para fora da presença, por causa do aumento da iniquidade. O que vai acontecer? O amor de muitos vai perder o amor. Amava tanto a Jesus, amava tantas coisas, começa a fazer trocas. Ah, meu querido, não dá. Olha o versículo 13. Sabe quem vai ser salvo, Zaca? Olha o 13. Aquele que perseverar até o fim. Aquele que quando Jesus vir, você falar: Senhor, estou aqui. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm olhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Aperte a mão do seu irmão aí, se você puder. Segure essa mão forte. Ah, Jesus, te confesso, não dá pra viver. Fala pra Jesus isso. Sem sentir a tua presença no meu ser. Sou um eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que
tentação e Jesus não cedeu a nada que Satanás propôs. No final, a Bíblia diz, João, que vieram os anjos e o serviram. Você quer um prato servido pelo inimigo? Ou você quer aguardar que os anjos do Senhor vão te servir o banquete? Ele prepara uma mesa, um banquete. Um dia Pedro, olha o que Jesus falou para Pedro em Mateus 19, versículos 27, 28 e 29. Olha, Alessandro, o que Jesus falou para Pedro. Pedro perguntou: Senhor, nós estamos deixando tudo para te seguir. Estou largando tudo, estou renunciando à minha vida, estou vindo lá de Juquiá, largando minhas noites para tocar na tua casa. O que será de nós? E ele disse: eu te digo, em verdade, quando o Filho do Homem lá no futuro se assentar no seu glorioso trono, na renovação de todas as coisas, vocês que me seguiram também vão se assentar nos tronos e também vão julgar. Eu vou te colocar em posição de honra, o Senhor disse. Essa é a promessa para o futuro. E para agora, olha o 29. E todo aquele que tenha deixado casa, irmãos, pai, mãe, esposa, filhos ou campos, por causa do meu nome, vai receber 100 vezes mais, e também vai herdar a vida eterna. Não dá para negociar. Não dá para negociar. Fala comigo, não dá para negociar.